Então, sou Marcos Areno, Babalauê Calgundá, e esse é o canal do YouTube do blog www.orumilá-fa.com.br. Esse vídeo é continuação do primeiro vídeo sobre o Odu Oxetuá. Então, essa é a parte 2. Então, se você não viu a parte 1 ainda, volte, assista a parte 1, 10 minutinhos, venha nessa parte 2 para você poder entender. Essa é uma história, tem um início, você tem que entender essa parte aqui agora, ok? Então vamos lá. Na parte 1 do vídeo, eu terminei ela dizendo que Orumilá tinha encontrado com o Olodumare e tinha sabido o que estava acontecendo, que era o Oxum que estava atrapalhando tudo, que ela tinha que voltar e contar para os orixás. Então, o que aconteceu? O Olodumare voltou, encontrou os orixás e disse: olha, o que está acontecendo aqui é isso, vocês maltratavam Oxum, não consideravam ela, não respeitavam ela como irmã-mulher, né, como mulher, e ela começou a atrapalhar tudo. E nada vai dar certo enquanto vocês não arrumarem. O Olodumare disse que é isso mesmo, ela que tem o poder da axé, vocês têm que conversar com ela. Aí os orixás todos foram lá pedir perdão para ela, pediram encarecidamente, falavam, suplicaram que Oxum os perdoasse. E aí começa aquele Oxum, né? Oxum que é Oxum, não quis nem saber, disse assim: problema de vocês, não quero saber de vocês, não vou fazer nada por vocês. E o Oxum ficava maltratando todo mundo, eles iam lá pedir perdão, se ajoelhar ela, e ela pisava neles, maltratava. Ela ficou maltratando eles por, 7 dias, né? Aí no final ela falou assim: tá bom, olha só, beleza, você já deve estar farto dessa história de vocês virem aqui se lamentar para mim, eu ficar pisando a cabeça dele. Então o Oxum se vingou, ó, característica de Oxum aí, para quem não, né? Oxum, tá bom, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe ajudar, eu vou mudar isso tudo, mas vocês vão ter que fazer uma coisa. O que era, né? Eu estou aqui esperando um filho, são Oxum, né? Autogeração, né? Que eu estou esperando um filho. E esse filho, vocês, orixás, vão ter que vir aqui todo dia, botar o seu axé nele, e vocês vão ter que fazer a seguinte coisa: vocês vão ter que fazer com que nasça um filho homem, masculino, e vocês vão ter que botar o seu axé nele e ter certeza disso. Se vocês não conseguirem fazer isso, eu não vou mudar nada, então a chance de vocês é agora. Aí os orixás passaram a fazer aqui todo dia, lá, botar a mão, axé daquela criança que estava sendo gerada, para que fosse gerada bem e nascesse um menino, tá certo, né? Aí, passado se eu não me engano, isso nasceu em dias, passado, 8 dias ou 9 dias, deu certo, a criança nasceu e nasceu um menino. Ah, que bacana, foi tudo, então ficou tudo legal. Aí, baseado nisso, né, que ele foi comemorado, Oxum desfez todas aquelas coisas lá e tudo, né, que passou a dar certo com a presença de Oxum. Então Oxum passou a participar de tudo, tá certo, né? E também tinha aquela criança que tinha sido gerada pelo poder conjunto de todos os orixás. Então aquela criança foi chamada de Axetuá, depois ele troca de nome, né? Mas ele foi chamado de Axetuá e era o axé de todos que se reuniram lá, foi gerado, tá certo, né? E ele, aquela criança cresceu e passou a participar de tudo, né? Então os tempos melhoraram, as coisas passaram a dar certo, as pessoas tinham filhos, as colheitas ocorriam, então tudo passou a dar certo com a presença daquela criança que reunia e fazia tudo. Então as coisas deixaram de dar errado com a criança. Então aquela criança foi muito comemorada, né? E posteriormente a própria Oxum trocou o nome dela, chamou isso de Oxetuá, né? Porque Oxum foi a mágica, ele virou um ser mágico, então Oxum, né? Então foi aqui Oxum, né? Então assim, o Oxum, né, ele virou um ser mágico que foi criado pelo poder de todos os orixás, tá certo, né? Então aquilo tudo passou a dar certo, tudo ficou bem. Até que o tempo passou, né? Tudo feliz, tudo envolvia, tudo era feito junto com Oxum, com Oxetuá, mas aí tudo aconteceu, uma coisa muito ruim na terra. Veio uma seca, tudo estava seca, não chovia mais. Fazia 3 anos que já não tinha chovido pela última vez, o mundo entrou em decadência, tá certo? Aí as pessoas foram a Ifá consultar o Orumilá e disseram: cara, o que aconteceu? O Olodumare abandonou a terra, né? Ele tem que ter piedade, que o Olodumare não estava mais se ocupando do aê, da terra, por isso que estava acontecendo aquilo. Pausa aqui, não é a parte, né? Isso aqui é a parte 9, né? Mas, assim, veja, quem controlava a terra, a chuva, as coisas lá, é o Olodumare, não eram os orixás. Os orixás, ao ter esse problema no mundo, nenhum deles interviu, fez chover, ventou fogo, não.
quando as coisas começaram a dar errado na Terra, é o Olodumare que controlava, eles não tinham nada para fazer, eles só constataram que aquilo estava acontecendo, tá certo, né? Como um verso. E aí, Orunmila consultou, tá certo? E eles disseram que tinham que fazer um grande de oferenda e levar essa oferenda para o Olodumare, para que o Olodumare voltasse a dar atenção aqui à Terra, tá certo? Então eles fizeram essa oferenda e pegaram, vamos dizer, os mais antigos, né, os mais antigos, foi um de cada vez tentando, vou levar. Ia lá, encontrava o portão do Orun fechado. O segundo foi o portão do Orun, foram 16. Os 16 foram e não conseguiram passar. Todos os 16 não tiveram sucesso de entrar no Orun. Então, olha só, o Orun estava fechado, os orixás estavam aí e eles não conseguiam passar, não conseguiam subir. O Olodumare não abria as portas lá. Aí, o que aconteceu? Bom, e aí? Como é que nós vamos fazer? Né? Como vamos fazer? Eles consultaram de novo e disseram o seguinte: bom, agora vamos mandar o 17º. O Oxetuá é o garoto que vai levar, já que os 16 primeiros, os mais antigos, falharam, vai o Oxetuá, o Eborá, né, que foi gerado por todos os outros. Aí, o que o Oxetuá fez foi o seguinte: antes de partir para lá, ele falou assim: vou fazer a coisa certa, vou Ifá. Aí o Oxetuá foi Ifá, consultar os babalaús, para que eles dissessem, orientassem ele naquela missão, coisa importante, né? Quando você vai fazer uma coisa importante, uma missão, sempre consulte Ifá antes, não depois, quando tudo cagado, né? Essa é outra recomendação importante para todo mundo, né? Você deve consultar Ifá antes de fazer alguma coisa, se preparando para aquilo, e não quando aquilo tudo já está esmerdalhado, que aí, assim, corrigir é muito pior do que se preparar para aquilo. Então, o Oxetuá, o que ele fez? Já que ele tinha uma missão importante a cumprir, ele primeiro foi a Ifá. Isso é muito parecido, nessa recomendação que eu passo, muito parecido com a história da Gênese do Oxalá, né? Que foi criar o mundo e foi direto, não postou Ifá. E já o Oduduá, não, foi a Ifá primeiro, Ifá passou as coisas, por isso que o Oduduá pegou a primazia da criação do mundo, segundo esse mito, né, inventado. Esse mito é falso, né? Mas enfim, mas é um mito interessante, né? Então, assim, o Oxalá foi lá sem consultar, o outro foi se consultar. Então, antes de você fazer alguma coisa, consulte Ifá antes aquilo para você ter certeza que aquilo vai dar certo, não depois, tá certo, né? Depois aí já deu. Então, aí eles disseram que deviam se preparar para aquilo, né? Que seja o seguinte: olha, nesse caminho vai dar tudo certo, só que você vai encontrar uma anciã. Essa anciã, você trate bem essa anciã, que você vai encontrar nesse caminho. Ela vai te dar coisas importantes. Então, o chá partiu. Quando chegou lá, encontrou uma velha, uma anciã, aí ele tratou ela bem, não sei o que, tarará. Aí ela falou assim: você vai ao Oxetuá, né? Tal, não sei o que, você está indo lá entregar a oferenda para o Olodumare. Eu estou fazendo isso sim. Aí ele disse o seguinte: você já se alimentou hoje? Você já comeu hoje? Sim, já comi de manhã cedo antes de sair. Então, assim, olha só, então você vai fazer o seguinte: você não vai, senão você vai falhar, você não pode comer. Então você vai voltar, vai dizer para esse babalaús que você falou aqui, você não vai hoje, você vai amanhã. Aí amanhã você vai sair em jejum para poder entregar a coisa para o Olodumare. Então foi isso. Aí ele falou: beleza, senhora, então, a anciãzinha, a velhinha, ele voltou, disse para eles e deixou para o dia seguinte, tá certo, né? Para poder fazer essa coisa. Então ele esperou. Então no dia seguinte ele se preparou para poder ir, tá certo, né? E o que ele fez, né? O que ele fez? Ele, em vez de ir direto, ele fez outra coisa, né? Mais esperto, né? Olha, o Oxetuá não era bobo, não. Ele, em vez de, já estava em jejum, em vez de ir direto lá para o negócio, foi procurar Exu Odará. Olha que coisa interessante, né? Aí Exu chegou e falou assim: cara, como? Você veio me procurar? Que coisa bacana! Eu não esperava que você viesse me procurar aqui. Não, eu vim sim. Aí, beleza, então já que você veio me procurar para fazer esse trabalho de levar as coisas para o Olodumare, eu vou lhe ajudar, vou junto com você. E aí ele foi, Então, o Oxetuá foi com o Exu, e quando eles chegaram lá com o negócio todo, os portões se abriram, tá certo, né? E eles conseguiram encontrar o Olodumare. Então, olha só, o Oxetuá conseguiu ir ao Olodumare junto com o Exu Odará. O Olodumare, bacana, viu aquela oferenda toda, falou: olha, você esqueceu da terra e tal, não sei o que, as coisas estão mal lá, beleza. Aí ele chegou e o Olodumare deu uns feixes de chuva, né, para ele, mandou eles de volta. E aí, é uma história mais longa aqui, vou abreviar, né? Então ele voltou
E aí quando um dos feixes saiu, começou a chover, então assim, a situação toda se normalizou, voltou a chover, ele trouxe o poder, e aquela água voltou a cair, as coisas voltaram a nascer, os quiabos nasceram, parará, tem toda uma história interessante que é muito melhor você ler no texto do que eu contando aqui, mas o que importa profundamente é que ele tinha as coisas que estavam que estavam se reproduzindo, passaram a se reproduzir quando ele chegou e trouxe lá, voltou lá do Jolodumário com o poder lá da chuva, tá certo? Então assim, aquilo começou a se reproduzir, né? Tá certo? Então, o que aconteceu foi que as pessoas ficaram muito satisfeitas, muito felizes, e disseram o seguinte: olha, Exotuá agora, todas as coisas que tiver que levar por vai dar por você, todo mundo deu aquele monte de oferendas que tinha que levar por o Exotuá recebeu aquilo tudo, tá certo? Aquelas oferendas todas, porque ele é o único que tinha conseguido chegar ao Jolodumário com aquelas oferendas. E o que o Exotuá fez? Ele pegou aquelas coisas todas e foi lá e deu para Exu-Dará, todos aqueles presentes que ele tinha recebido, e deu para Exu-Dará. Aí o Exu-Dará disse: caraca, de novo, você trouxe para mim, você lembrou? Ele falou assim: cara, quanto tempo, ele diz assim, o Exu-Dará diz para o Exu-Dará, quanto tempo eu levo essas coisas lá para o Orum, né, para o Jolodumário, e ninguém vem agradecer, vem falar nada comigo, você foi o primeiro, tá certo, né? Você foi grato, aquele negócio todo. Então, aí ele disse: ó, como você foi grato para mim, mostrou essa gratidão, então é o seguinte, a partir de agora, tá certo, né? Eu só vou receber as coisas que vão por através da sua mão, tá certo? Então assim, as pessoas vão dar para você, e você vai me dar, e se você me der, aí eu vou levar lá por tá certo, né? As oferendas. Então o Exu-Dará estabeleceu isso como condição, e disse que não ia fazer mais nada que eu fizesse. E por causa desse motivo, né? Por causa desse motivo é que os babalaôs, né, todo babalaô, quando vai fazer lá o ebó lá, ele tem que rezar para o Exotuá primeiro, né, para depois rezar para o Exu, né, porque tem uma sequência que a gente faz, né, a gente faz prepara o ebó lá, faz o ebó na pessoa, e a gente entrega primeiro para o Exotuá, para depois entregar, chama o Exu, né, para que o Exotuá transmita e vá para lá, para a gente ter sucesso. Por isso que a gente faz. Então existe uma mecânica no ebó que é baseada nessa história aqui, né. Então a partir disso foi lá, tá certo, né? Então a partir disso as coisas normalizaram e o Exotuá entrou nesse circuito de ebós, de oferendas, dentro de Fá, né? Os babalaôs, eles usam dessa maneira, tá certo, né? Então, isso aqui termina. Esse Odu tem outras continuidades, essa é a parte que interessa, e antes que ainda tenha alguns minutos, eu queria só comentar isso no final. Então, o que é importante nesse Odu? Igual eu falei, o Odu estrutural, são versos estruturais importantes, bastante interessante, né? A forma como eles são discorridos, ele conta isso, né? A forma como e a direção. Então, o que eu sempre assinalo de importante é isso, né? Ele define bem o papel de Jolodumário, a importância, o papel dos orixás, qual é o papel dos orixás no mundo, o que os orixás fazem, tá certo, né? O que não fazem, e a gente passa a entender nesse a questão do papel do Jolodumário e a diferença entre o Jolodumário e os orixás, e o Orumilá e o papel do Exotuá e do Exu. Então, Exu é quem carrega as coisas por isso está bem claro no Odu, está escrito aqui, ó, Exu, ele que carrega. Então, se você precisa de Exu para fazer o transporte, sem isso não haverá transporte. Então, se não é outra, não, olha só, Exu está sempre, isso é o ponto de vista de Fá dessa religião, né? Exu está sempre envolvido nesse transporte. O Exotuá é aquele que é invocado porque ele concentra, foi aquele gerado pelo poder de todos os orixás, né? Então assim, todos os orixás se juntaram junto com Oxum para gerar esse cara que reúne. Então é ele que reúne tudo. Então assim, ele tem ali o axé de todos os 16 orixás que vieram originais ali, né? Tá certo, né? Então, aí você passa para ele receber aquilo, vai subir lá, tá certo? E o Jolodumário precisa, é ele que toma conta, né, pela descrição que eu fiz, ele que toma conta do mundo, ele que faz o mundo funcionar, não são os orixás estão ligados a quem? A nós. Esse Odu, o tempo todo a gente vê o verso aqui, né? O tempo todo ele mostra que a presença, né? Ou seja, o Orumilá, o Jolodumário deu o papel para os orixás, e a presença dos orixás está ligada às pessoas, né? Os orixás são arquétipos das pessoas. Os orixás é a expressão de Deus, a expressão de Deus na forma humana, né? Ou seja, a gente olha para os orixás e vê Deus na forma humana, e a gente pode se espelhar naquele comportamento, na forma como eles agem. Eles transmitem para a gente isso, né? A forma de a gente ver Deus é a forma de ver os orixás. Por isso que nessa religião a gente não fica preocupado em ficar louvando a Deus. Por quê? Porque na realidade a gente tem nos orixás essa presença, a gente tem esse fator
de relacionamento com eles que são lá. Então Deus se manifesta para a gente na forma de orixá. Os orixás são a manifestação de Deus. E esses orixás são intimamente ligados. É muito difícil você separar o comportamento, né, dos orixás da gente, do orixá de outro, do Iomolé, do Eborá. Essas são coisas muito sutis. Os orixás são o nosso comportamento, né? Então, esse é um verso importante, é um exemplo de um verso estrutural, né, que traz, você vai pensando informações, como eu fiz essa análise assim, no blog, vocês vão ver no texto, tem mais informações, tem mais análise, tem mais coisas que eu digo aqui que vocês devem usar, tá certo, né? Recomendo que leiam o verso no blog, vou tentar botar nas descrições aí o link para ver esse Odu aqui, vale a pena, tá certo? Então, esse é exemplo de um Odu estrutural muito importante e que fala bem sobre a questão da figura dos orixás. Eu tenho certeza que muita gente vai achar assim, caraca, que eu estou falando diferente de todo mundo, né? Todo mundo diz totalmente o contrário do que eu digo assim. Olha, eu só digo assim, sim, é verdade, é isso mesmo. Só que eu digo o seguinte, eu falo isso baseado nos versos que eu entendo, tá certo? Então eu não estou inventando a minha interpretação. Já isso e aquilo, olha só, estou baseado nisso aqui, baseado no que eu li nos versos. Isso é orixá. Esse é um verso que retrata a presença. E eu tenho outros, essa questão da onisciência do Odumário, eu tenho outros exemplos. Eu tenho um texto que eu falo sobre o Odumário, sobre a onisciência, e tenho outros exemplos que o Odumário não é onisciente, sempre precisa de alguém para postar as coisas para ele. E os orixás são isso mesmo, eles não são divindades, estão muito associados com a gente, não são elementos da natureza. Uma coisa que tem assim, eles estão ligados, né? Eles conseguem manipular o supernatural e alguns elementos da natureza eles conseguem manipular de alguma maneira, mas eles não são o poder máximo daquilo ali, nem estão associados. Então, se você pensa diferente, ajusta aí o seu pensamento, que essa ideia de que o orixá é um elemento da natureza, que o orixá é a água, que o orixá é a terra, que o orixá é a folha, essa é uma ideia baseada naquelas ideias de religiões greco-romanas, de religiões europeias, que diz que as divindades são a natureza e tal. Isso foi um atalho ruim que muito estudioso, muito antropólogo tomou. Essa religião deve ser igual àquelas outras todas, é um politeísmo que ligado ao elemento da natureza. Isso é mentira, isso é um dos nossos maiores, uma bobagem que é repetida por todo mundo, inclusive aqui até hoje. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu tenho texto que eu fico batendo nisso, batendo, mas estou assim, pregando no deserto. Mas continuarei pregando no deserto, tá certo? Abraço a todos, até o próximo.